Good morning, kids! Tudo bem com vocês? Sétimo ano. Com a teacher tá tudo ótimo. Nossa aula de hoje, né, nós iremos iniciar o nosso último conteúdo do nosso capítulo 8, né? E a gente vai ver aí sobre o past continuous. Nós temos 3 conteúdos para ver hoje, né? E a teacher vai deixar para vocês as atividades. Então, vocês irão concluir as atividades sozinhos. Vamos lá. Vocês irão fazer a número 1 da página 119, a número 3 da página 120, a número 4 da página 120, a número 6 e a número 8 e 9 da página 121. Então, essas atividades serão a respeito do conteúdo que a teacher vai apresentar e ensinar para vocês hoje. Então, serão as nossas atividades, né, para vocês estarem fazendo aí após o final da aula. E eu vou estar mostrando, ensinando para vocês esses 3 conteúdos e após vocês farão as atividades, ok? Então, vamos lá. O primeiro conteúdo é o past continuous. Teacher, o que é o past continuous? Meninos, o past continuous é um tempo verbal de uma ação que começou no passado e terminou no passado, mas essa ação, ela foi o quê? Ela foi interrompida. Por algum motivo, ela foi interrompida. Teacher, o que mais a gente pode estar sabendo aí sobre o past continuous? Além dela ser uma ação que terminou, que ocorreu em um determinado período do passado, o past continuous nós nomeamos ele como um tempo verbal de verbos compostos. Teacher, por que um tempo verbal que é nomeado como verbo composto? A teacher já vai falar para vocês a respeito da estrutura e vocês entenderão esse termo. Por quê? A estrutura das frases no past continuous é o sujeito da frase, né? I, you, he, she, it. O verbo to be no passado, que é o was ou were. E o verbo principal mais o ing. Ou seja, o verbo principal é terminado em ing. Vocês entenderam aí que nós temos 2 verbos, por isso é chamado de um tempo verbal, né? Que é o past continuous, que é chamado também de verbo composto. Por quê? Porque ele tem 2 verbos na frase. O passado do verbo to be e o verbo principal terminado em ing. Por exemplo, aí, nós temos I was wait TV. Eu estava assistindo TV. Ou seja, eu não estou mais assistindo. Foi uma ação que aconteceu no passado, terminou no passado e ela foi interrompida por algum motivo. Porque o filme acabou e eu desliguei a TV, porque eu tinha que estudar, porque eu tinha que lavar a louça. Então, por algum motivo, essa ação ela foi interrompida. E ela teve o andamento dela no passado, ok? Por exemplo, se vocês me perguntassem, teacher, o que você estava fazendo ontem? Aí a teacher iria responder para vocês, né? I was working yesterday. Eu estava trabalhando ontem. Então, veja que é uma ação que aconteceu no passado e que se concluiu no passado, né? Por isso, e aí eu utilizo I was working yesterday. Was como verbo to be no passado e o working como trabalhar. Eu estava trabalhando, né? Porque o ing é o gerúndio no português, né? A tradução fica indo ou ando, ok? E teacher, e a forma interrogativa? A forma interrogativa, assim como em todos os outros tempos verbais, nós trocamos aí o sujeito pelo complemento. Então, vai ser primeiro o was ou were, depois o sujeito e depois o verbo no ing e o restante da frase. Por exemplo, se a gente fosse perguntar se você estava trabalhando ontem. Se você estava trabalhando, a teacher iria perguntar were you work? Você estava trabalhando? Aí você iria responder, né? Se yes ou no. Se estava ou se não estava. E a forma negativa? A forma negativa é muito simples. Por exemplo, a teacher vai dar o exemplo de como vocês estivessem me perguntando se eu estava trabalhando e eu fosse dizer que eu não estava trabalhando. Então, eu iria colocar I was not work yesterday. Eu não estava trabalhando ontem. Eu apenas irei colocar o not no verbo to be no passado, ok? Então, was not ou were not, ok? Então, é isso. Não tem
ele é bem simples, né? Não tem regrinhas, não tem nada. Apenas o verbo principal no ing e o verbo to be, né, no passado. Então, na número 2, né, nós temos aí a letra A. No past continuous, o verbo to be, ele é no past ou no present? No past, o verbo to be é no passado, isso mesmo. E o verbo principal, ele vem na forma básica ou na forma do ing? ING, o verbo principal, ele sempre tem o ing. E quando o verbo to be, ele é variável ou ele não é variável de acordo com o sujeito? Ele varia de acordo com o sujeito, exatamente. Por quê, teacher? I, he, she, it, eu utilizo o as. Se for you, we e o they, eu utilizo o were. Então, ele varia de acordo com o sujeito aí da frase, ok? E outra dica que a teacher vai dar pra vocês. Hipoteticamente, se eu lançar um exercício pra vocês assim, meninos, passem o verbo principal para o past continuous. O que vocês irão fazer? Vocês irão observar o verbo que está entre parênteses e colocar o ing. Work, working. Então, vocês viram aí, né? Work, working. Ou seja, eu passei o verbo work, o verbo trabalhar, para o past continuous. Ou seja, ele ficou aí com o ing. Então, sempre que te pedirem, passe o verbo principal da frase para o past continuous, vocês irão pegar o verbo principal e adicionar o ing. Ficou claro isso? Ok. Então, vamos lá para o nosso próximo conteúdo, né? E aí, vocês irão fazer as atividades. A número 1 da página 119 e a número 3 e 4 da página 120. E aqui na página 120, vocês irão fazer a número 3 e a número 4. A número 5, a gente vai explicar o nosso novo conteúdo também, que é a diferença entre when e while, ok? Vamos lá. O when é quando, ou seja, ele dá a entender que aquela ação ela foi interrompida. A Titi já vai explicar para vocês. E o while é enquanto, ou seja, aquela ação ela está acontecendo ainda. Ou seja, as duas ações estão acontecendo. Por exemplo, se eu falar assim, minha mãe estava banhando enquanto eu estava escovando os dentes. As duas ações não estão acontecendo simultaneamente? Sim. Agora, se eu falar, eu estava assistindo quando minha mãe chegou. Então, eu estava assistindo, aí a minha mãe chegou. Então, eu parei de assistir quando minha mãe chegou. O quando, ele dá essa conotação de algo que aconteceu, mas que foi interrompida. Era uma ação que estava acontecendo, mas ela foi interrompida. E tanto when quanto o while, ele é utilizado tanto no past continuous, mais o simple past, quanto o primeiro simple past, depois o present continuous. Aí a gente tem aí alguns exemplos. E a teacher vai trazer alguns também agora para vocês assimilarem melhor o conteúdo. Por exemplo aí, se a teacher for falar que quando eu estava fazendo isso e isso aconteceu, dá uma sensação, uma conotação de que a ação que eu estava praticando, ela foi interrompida por ação de uma terceira pessoa. Por exemplo, se a gente for falar I was watching TV when my mother arrived. Ou seja, eu estava, I was, assistindo TV quando a minha mãe chegou. Ou seja, a ação foi interrompida assim que a minha mãe chegou. Mas vamos lá, se a teacher for falar I was watching TV while my mother eating. Eu estava assistindo TV enquanto a minha mãe comia. Viram aí que a minha ação de assistir TV não foi interrompida? Porque enquanto eu estava fazendo isso, minha mãe estava fazendo aquilo, né?
Então, dá essa conotação, o while, ele dá essa conotação de que algo aconteceu no passado, de que eu estava fazendo alguma coisa, eu estava praticando uma ação, e ela não foi interrompida porque a minha mãe estava praticando outra, ok? E já quando eu falei que I was watching TV when my mother arrived, eu estava assistindo TV quando minha mãe chegou. Então a ação ela foi interrompida, né? Quando a minha mãe chegou. Então essa aí é a diferença entre when e while, ok? E aí vocês irão responder aí a letra A e a letra B. Por exemplo, na letra A, pergunta, né? Que na letra A, quando as duas ações acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo, nós utilizamos quem? When ou while? While, exatamente. Na letra B, para indicar ações em progresso e ações que foram interrompidas, nós utilizamos o quê? When e while, exatamente. E aí vocês irão estar fazendo, né, a página na página 121, a número 6 aí, que é a respeito aí do when ou do while. Vocês irão observar aí se eles são utilizados aí de forma correta nas frases. Então prestem bastante atenção, meninos, nessa número 6 aí, porque é conteúdo de prova, ok? E por último, né, o nosso último conteúdo desse capítulo 8 é sobre palavras, o link word. São palavras que nós podemos utilizar aí no nosso dia a dia, que vai enriquecer o nosso vocabulário e o nosso entendimento, principalmente na questão de organização de frases, porque são palavras-chave que nós iremos estar utilizando aí sempre. Por exemplo, palavras que expressam adição. Observem aí no texto. She said goodbye to all students and teachers. And, o and aí, não dá a intenção de que ela deu tchau aos estudantes e aos professores. O and, ele dá essa indicação de algo a mais, de mais informação. Ele adiciona informação, adiciona ideia à frase. Aí ele adicionou o quê? Mais pessoas, né? Porque ele falou que ela saiu, né? E deu tchau aos estudantes e aos professores. Ou seja, ela acrescentou aí, né? É da ideia de adição. A outra aí é a ideia de contradição. Se a teacher fosse falar para vocês, I am fine, but I was not. Eu sou feliz, mas eu não estava. But, o but, ele dá essa intenção de contradição. Eu estava feliz, eu sou feliz, mas eu não estava feliz. Ou seja, dá essa questão de oposição, né? Eu dou a entender de que eu sou, mas eu não estava. Dá aí essa contradição, essa ideia de oposição, ok? E nós temos aí também a questão de causa. Sempre nela, que indica assim, uma resposta, nós utilizamos, ou desde, ou porquê disso, nós sempre utilizamos o quê? O because. Por quê? Because é o porquê resposta. Ou seja, sempre quando eu precisar justificar alguma coisa. Por exemplo, se a teacher falasse, I am fine because it is my birthday. Eu estou feliz porque é o meu aniversário. Então, eu justifico que eu estou feliz por causa de alguma coisa. E não que eu estou feliz, but I am fine, eu sou feliz. But eu não estou hoje, como a teacher disse, né? Is, was not. Então, dá eu sou feliz, mas eu não estava feliz. O was aí é no passado. Então, eu dou a entender de que eu estava
eu sou, mas eu não estava feliz naquele momento. Eu sou feliz, mas eu não estava feliz naquele momento. E já o because, ele justifica. Ou seja, eu estou feliz porque hoje é meu aniversário, ok? E nós temos aí também o when. O when, ele dá a intenção de quê? De sequência. Ou seja, é o famoso então. Eu estava assim, então eu fiz aquilo. Eu estava feliz, então eu comi chocolate. Eu estava triste, então eu comi chocolate. Então, ele dá essa questão de organizar as ideias na frase. Por exemplo, se eu fosse falar I was late for work when I took a cabo. O que é? Eu estava atrasada para o trabalho, então peguei um táxi. Então eu não organizo as ideias. O então aí, o next também, o when, tanto next, ele dá essa conotação na frase, né? De organização de ideias, de colocar em ordem. Porque se eu fosse falar, eu estava atrasada, peguei um táxi. Eu vou entender, né? O meu ouvinte, a pessoa que estiver ouvindo essa frase, ela vai entender o que eu quis dizer, mas a frase ela não vai dar essa sequência, essa organização das ideias. E o when, ele dá esse sentido, né? De sequência, de organização das ideias. Eu estava atrasada, por isso eu peguei um táxi. Então eu peguei um táxi. Ok? O por isso também. Eu estava atrasada, por isso eu peguei um táxi. Então eu peguei um táxi. Dá essa conotação aí de sequência, de organização das ideias, ok? Então, em adição, a gente sempre o and nos remete aí à adição. A contradição ou oposição, o but, sempre, por exemplo, eu estou muito triste, but isso aconteceu e me deixou feliz. Então, o but aí, ele dá essa conotação de oposição, ok? E nós vimos também aí o because, que é o porquê e resposta, né? Aí igual a teacher falou pra vocês, I am fine because it is my birthday. Hoje eu estou feliz porque hoje é meu aniversário, ok? Eu justifico aí a minha reação de estar feliz. E por último, when, que dá essa questão, ele não é que ele dá, ele organiza a frase para que a gente tenha uma ordem melhor, um entendimento melhor do que daquilo que foi falado, ok? E então aí vocês irão responder a número 8 e a número 9. Prestem bastante atenção ao número 9, que também é conteúdo de prova, ok, meninos? A número 9 é uma atividade muito boa. Vocês irão completar aí com o because, o when, o but ou and, ok? Vocês irão analisar as frases e usá-los aí da forma melhor. Ou seja, vocês irão observar as frases, fazer a tradução das frases e completar aí com esses links de words, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, 7º ano. Na aula que vem, a teacher vai fazer a correção dessas atividades com vocês e tirar dúvidas. Espero que todos estejam presentes, porque as nossas provas, né, estão aí perto. E a teacher quer ver um bom resultado de vocês, né? Que vocês se esforcem, que vocês estudem, que façam as atividades direitinho. A teacher vai estar esperando a foto dela em PDF lá no Google Sala de Aula.